sozinhos. E por isso, se nós fizemos, os norte-coreanos também têm a capacidade de fazer. Então eles fizeram isso de modo independente também. Mas eles falam que o enriquecimento de urânio, ele se torna mais complexo quando você tá chegando perto da bomba atômica, onde você tem que enriquecer o urânio mais de 90%. Grandes quantidades, isso mesmo. Né? E aí está a complexidade. Né? O urânio que você usa num submarino nuclear, numa usina nuclear, é mais fácil de você enriquecer ele. Ele exige menos recursos, inclusive, ele está enriquecido a nível menor. E essa é a dificuldade, por isso que vários outros países, né, sei lá, o Irã, não conseguiram desenvolver sua bomba atômica ainda, por conta do nível de complexidade a hora que chega no final dele ali, né? Isso, e o fato de o Brasil ter um programa encaminhado nesse sentido é algo muito importante para a soberania do nosso país, é uma coisa assim louvável, e que a gente infelizmente não estuda isso na escola, não fala, e as pessoas, algumas que conhecem, né, criticam, isso é uma loucura, porque o Brasil foi se aventurar nisso, gastou dinheiro com isso, mas isso é importante. Não só, a gente não está falando aqui da bomba atômica brasileira, né? Pode até falar isso em outro discurso, mas isso é importante porque a geração de energia elétrica, o Brasil é um dos países que mais paga caro na energia elétrica do mundo. Mas a gente podia democratizar a energia com a matriz nuclear. Da bomba nuclear, a finalização, né, do enriquecimento, que sim, é um desafio, mas quando você vai fazer a bomba atômica, você tem vários outros instrumentos que são utilizados na bomba atômica que não são só o enriquecimento do urânio, por exemplo. O estopim dele, quando ele está armazenado ali para que ele exploda, é uma tecnologia infinita que tem que ser desenvolvida paralela ao enriquecimento, sabe? Então, quando você fala de uma bomba, você tem o míssil balístico, que é o que eles desenvolveram para chegar, não adianta você ter um trem que explode, mas explode dentro do seu quintal. Você tem que entregar, né? Transportar isso é uma coisa surreal de tecnologia. Sim. Então, assim... desenvolve toda a indústria, né? Então, é um projeto gigantesco, mas o fato de enriquecimento, de enriquecer o urânio para você fazer uma energia nuclear, cara, a China está mostrando para que serve hoje. Exato. Sabe, você tem a geração de energia infinita, pô. A gente tava conversando sobre isso. Falei hoje que a China, né, mais de 54% das usinas nucleares em construção no mundo hoje ficam na China. Na China, né? E a China entrega uma usina nuclear num prazo de... A cada 3, 4 anos uma usina nuclear está pronta. E nós aqui no Brasil, com nossa Angra 3, há 30 anos nesse imbróglio de que não vai para frente. Mas uma coisa importante, duas coisas. Primeiro, as pessoas não levam em consideração quão importante é o Brasil. O Brasil é um país muito importante no mundo. E o fato de ter um programa nuclear nos colocou na mira de outros países muito poderosos. E a gente viu isso na prática. A prisão do Almirante Otto é uma delas. Já se derrubaram governos no Brasil por conta da opção nuclear. Já se perseguiu pessoas nesse país, pessoas dignas como o próprio Almirante e outras, de sua família inclusive, por conta da opção nuclear. E o Brasil é tolhido muitas vezes de avançar em suas tecnologias, porque muitos outros países têm medo do potencial brasileiro. Se nós fôssemos deixados aqui livres para fazer umas coisinhas nossas, made in Brasil, nós estaríamos em outro nível, muito mais avançado. O Brasil sempre é cortado e capado de avançar. É uma questão de independência, né? É uma questão de soberania. Isso né? mesmo. E o Brasil é um país grande em todos os aspectos. Quem foi o Almirante Otto da Coreia? Então, essa figura nós não conhecemos na Coreia do Norte. É uma figura, é um grupo, né, de várias pessoas, mas com certeza tem lá um grande chefe. É uma figura tão escondida, né, tão preciosa lá para o governo, que não existe essa publicidade assim. Não é bobo, né, de falar quem é, né, esse cara pode sumir. Olha o que aconteceu com o nosso, né? É engraçado, porque tem o pincel, né, que é a valorização do professor, do cientista, né. A Coreia não mostra esses cientistas... É porque esse é um setor sensível, né, de defesa nacional. Então existe um problema em você divulgar publicamente essas pessoas. A gente tem várias fotos do programa nuclear, inclusive recentes, que tem as centrífugas enriquecendo urânio, tá? Saíram no ano passado. Aí você vai ver o rosto dos cientistas que estão acompanhando o líder durante a visita, estão todos acabados, todos desfalcados, assim, né? Todos editados. Você pode tirar a foto lá dessa parte igual você teve lá num desfile ali das armas de armamento do exército. Isso. Pode fotografar isso lá? Pode, eu tenho essas fotos. Seria legal se o Pedro exibisse rapidamente, mas aí eu teria que pedir para ele achar no PDF. Ali, é que esse aqui... Gente, desculpa, eu sou meio professorzão. Então as minhas apresentações são meio de professorzão. Então eu criei um slide aí, mas Pedro, se você conseguisse achar, você vai ver umas fotos que elas são meio esverdeadas. Você vai ver nitidamente um míssil. Ali. Aqui, pronto. Lá, pronto, massa, pode voltar. Volta aqui. Isso, olha só. Aqui embaixo, essa foto que a gente está vendo embaixo... Eu que tirei essa foto, tá?
Essa foto foi tirada agora em outubro de 2025. É uma foto extremamente recente. Isso não é feito na IA, não? Não, isso não é IA, tá? Eu tenho as provas de que eu estava lá. Esses que a gente está vendo ali em cima são blindados feitos lá. Não podemos esquecer que o Brasil também foi um país que produziu um blindado notável, que é o nosso blindado Osório, né? Nossa Engesa, que fez nossa empresa nascer. Tudo eram referências. Eram referências, nós fomos sabotados pelos americanos, nossos projetos não foram para frente. E aqui embaixo o que nós estamos vendo são... Isso aqui embaixo é muito importante, esses mísseis aqui de baixo. Isso é coisa que só algum punhado de países tem. Esses são mísseis que carregam ogivas nucleares, mas eles são hipersônicos, planadores. Caralho, mano. Eles voam acima da velocidade do som, isso é uma velocidade absurda. E quando eles vão entrar de volta na atmosfera, eles são lançados como foguetes, né? Eles vão lá em cima, viajam até os Estados Unidos, vamos supor... aleatoriamente que o alvo seja os Estados Unidos, na óptica norte-coreana. Metrópolis. Quando eles vão entrar, Metrópolis lá, né? Quando eles vão entrar, eles não têm uma trajetória retilínea. Como eles são planadores, eles têm umas asinhas que eles fazem trajetórias aleatórias, randômicas. Caralho, mano. E faz com que o sistema de defesa fique totalmente confuso tentando abater, né? E outra coisa, eles se dividem. Existem várias ogivas em formatos de cones dentro desses mísseis, algumas verdadeiras, outras falsas, para você aumentar a probabilidade de você conseguir atingir, né, você semear as várias ogivas nucleares, na verdade termonucleares, porque a Coreia do Norte domina a tecnologia de fusão nuclear para os armamentos. É um país de 25 milhões de pessoas, o tamanho de Roraima, com uma economia muito pequena e produz armas nucleares de mais alto nível. Isso é uma coisa notável e importante. E o próximo slide mostra... Esse míssil gigantesco que a gente está vendo aqui é um míssil muito inspirado na família Topol, da Rússia, da União Soviética. Você com certeza vê alguns parecidos no desfile 9 de maio lá na Rússia, né? E também é um míssil balístico intercontinental. Esse não é hipersônico planador, mas ele é capaz de atingir o território dos Estados Unidos. O que a gente está vendo aqui, isso aqui é um sistema, inclusive, antiaéreo na parte inferior para o ouvinte não ficar sem entender o que está sendo mostrado. O que a gente está vendo aqui, importante dizer, não é assim um fetichismo de falar ai, que incrível as armas nucleares, isso é tão poderoso, olha que caminhãozinhos importantes, eles têm 22 rodas. Não. O que nós estamos vendo aqui é a soberania nacional, é a escolha de uma nação que decidiu não se curvar diante de nenhuma outra, que decidiu trilhar o seu próprio caminho e a defender sua dignidade, sua cultura, seu sistema político, que eles escolheram ter. É preciso dar o direito das civilizações escolherem os seus sistemas políticos. Os norte-coreanos escolheram o socialismo. Eles, inclusive os jovens de hoje em dia, honram a memória dos seus bisavós que morreram na mira dos japoneses, morreram debaixo das bombas dos americanos para defender aquele país. Então eles levam adiante. Isso aqui é símbolo, inclusive, de um país que, se fosse tão atrasado, tão miserável, tão horrível, tão ferrado, não seria nunca capaz de fazer uma coisa dessa. Eles não compraram isso de ninguém. Eles fizeram isso por conta própria. Isso aqui é um país que investe em educação, em ciência, tecnologia, estudo. As pessoas estão estudando na Coreia. Elas são capazes de produzir isso. E um outro ponto que eu queria falar, que você tocou num assunto muito importante, que a gente chama de desenvolvimento paralelo. Você falou assim, a bomba atômica desenvolve um monte de outra coisa. O que a gente está vendo aqui não é só uma arma nuclear bélica, uma coisa militar. Por trás disso existe um parque tecnológico, industrial, né, de artefatos que foram desenvolvidos em paralelo ao programa militar, que é usado pela sociedade civil, que é aproveitado pelo cidadão comum da Coreia do Norte. A gente não come bomba atômica. Isso aqui não vai ser partilhado e botado no prato dos norte-coreanos. Mas a tecnologia disso promove a saúde dessas pessoas, é usado na medicina, promove a irradiação dos alimentos, você aumenta o tempo de vida útil dos alimentos, você promove uma série de outras tecnologias industriais e agrícolas que estão sendo implementadas pelo Partido do Trabalho da Coreia na governança do país para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Isso, inclusive, tem a ver com uma coisa que eu estava dizendo antes sobre as questões das habitações que a gente estava falando aqui, né? Inclusive, se o Pedro puder, por gentileza, achar nos slides um momento, o tema é assim, arquitetura, urbanismo, moradias. Eu tenho várias fotos aí. Tem muita coisa, galera, que eu trouxe aqui. Trouxe de saúde pública. aqui, ó, por exemplo. Pode ir passando para frente, que eu quero chegar nas moradias. Esses são prédios gigantescos e conhecidos. Não, pode... Metrô. O metrô, né? Talvez... Isso, as ruas. Obrigado, as ruas. Ó,
A gente está vendo aqui, né? Isso tem a ver com a questão da moradia que eu tinha te dito, né? Isso tudo é moradia. Isso aí não é a Rua das Estrelas, não, lá, eu perguntar. Não, essa aqui não é na Rua das Estrelas, isso é uma outra rua. Eu falei da questão da Zona Hua-Song, que se limita à capital, mas eu queria falar também da construção de habitações no interior do país, que são parte de um projeto chamado Política 20x10. A Política 20x10 foi adotada há uns 2 anos na Coreia do Norte, que é uma política de desenvolvimento local. Eles querem desenvolver 20 regiões interioranas num espaço de 10 anos. E eles querem fazer com que essas cidades alcancem o mesmo nível de desenvolvimento que os grandes centros industriais. Eles estão derrubando as cidades antigas e construindo no lugar coisas exuberantes e realocando os trabalhadores para dentro desses lugares. Um dos exemplos mais proeminentes e notáveis da política 20x10 foi uma cidade costeira que foi muito mal noticiada no Ocidente como um resort para turistas. Na verdade, não é isso. Essa cidade é chamada cidade de Wonsan. Essa é uma cidade que foi totalmente aniquilada pelos Estados Unidos, porque é uma cidade portuária, na época da guerra. Era uma cidade importante na área pesqueira. Foi remodelada e hoje ela é realmente uma cidade resort. Ela foi pensada para turismo, mas turismo dos trabalhadores. Lá na Coreia do Norte, o governo paga as suas férias. Então você ganha os tickets da viagem até Wonsan e ganha também a hospedagem nesses prédios, né? Ficam ali na beira do mar. A Coreia é um país, coitada, não tem os mares como o Brasil tem, né? As nossas belíssimas praias. Então, Wonsan é uma das poucas áreas da Coreia que tem praias assim, né, boas, agradáveis de serem visitadas. Então, eles construíram esse complexo de turismo ali. Tem outra cidade que foi reconstruída, pensada ao entorno eu esqueci o nome que se dá dessa atividade, quando se cria mariscos e coisas assim, de frutos do mar. Tá. A cidade toda foi pensada para isso. Então, se você for ver, eles fizeram assim um grande tanque. Praticamente a cidade inteira está ao redor desse tanque. Lindo, né? Um tanque de água gigantesco ali na beira do mar. Então, a cidade toda desenvolvida para essa ideia. Tipo tem uma piscicultura ali para alimentar. Obrigado. Esse é o termo que eu estava procurando. Tem outra cidade, Kandong, que vai virar um centro de saúde. Então, eles construíram um grande, gigantesco hospital nessa cidade. E ela tem que ser um referencial de saúde para o interior da Coreia. Então, assim, a gente nota que não é um país que está mergulhado num regime louco e megalomaníaco que quer construir armas. É paralelo, ao mesmo tempo eles estão fazendo as coisas para as pessoas também e tem planos para o futuro. Sabe o que eu vi? Ele volta um aqui, Pedrão, por favor, que é esse aí. E eu ouvi falar isso e agora... Você chegou aqui é a pessoa que vai me tirar essa dúvida. Que lá, só os militares, por exemplo, podem ter carros, veículos próprios. Não. E aí eu vi várias fotos, né, antes de você vir, né? Tem outras também que ele pode passar aí. Você não vê veículos nas ruas. Na verdade... Isso é uma realidade ou são, assim, coincidências? Não, tá. Mas olha ali, uma avenida principal você tem 3 carros. Assim, eu sou acostumado com um fluxo, até em Araguari, muito maior que isso, olha aí. É uma coincidência? O que é esse lance dos veículos lá, então? Tá vendo? Olha aí, as suas desertas de carro. É porque existe uma outra concepção sobre mobilidade urbana na Coreia do Norte. A gente não pode esquecer que a Coreia do Norte é um país bloqueado economicamente. Não é permitido à Coreia do Norte comprar e vender a maior parte dos insumos que para outros países é comum de comercializar com outros países do mundo. A Coreia do Norte não é um país produtor de petróleo. Não há um pingo de óleo na Coreia do Norte. Tudo ela precisa comprar de outros países que se arriscam... vendo uma oportunidade aí, ó. Não, já tá cheio, eu vou chegar nesse ponto. Que furam o bloqueio e vendem para eles, principalmente Irã, agora a Rússia, depois do Tratado Estratégico de 2024, a Rússia vende bastante. E além do mais, o carro para os norte-coreanos, dado o tamanho do país ser muito pequeno, dada a questão econômica e ao pensamento daquelas pessoas, o carro é uma questão muito individual. A mobilidade urbana é pensada em modo mais coletivo. Então existe um grande incentivo e uma grande infraestrutura urbana para os trens, para o metrô, para os ônibus, para os trólebus, bondes. Né? A capital é toda e as cidades são todas repletas desse tipo de transporte. A maior parte das pessoas está se movimentando pela cidade com transporte público. Temos que pensar outra coisa também. Para mim é um caos a mentalidade de grandes centros urbanos repletos de carro. Eu digo isso porque eu moro no Rio de Janeiro e não há um momento do dia em que a linha amarela, a linha vermelha, a Avenida Brasil não estejam totalmente lotadas de carro, né? E você demora às vezes 1 hora para chegar num lugar que você podia chegar às vezes com 15 minutos.
Né? Os norte-coreanos não pensam nesse nível. Eles pensam, inclusive, as pessoas moram muito perto do trabalho. As pessoas não estão se movimentando, como, por exemplo, da cidade que eu venho. Eu sou de Duque de Caxias, que fica na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Atualmente moro no Rio, mas eu sou de Duque de Caxias. Eu sou acostumado, inclusive participei disso, porque minha graduação de letras, né, a primeira graduação que eu fiz, foi toda feita do jeito que eu saía da minha casa, às 5h20 da manhã, para chegar 7h30 atrasado na aula, 2 horas no transporte público, pegando todos os engarrafamentos, e depois às 5 da tarde eu começava o trajeto de volta para chegar por volta das 8 horas da noite. A minha cidade, o lugar que eu moro, fica a aproximadamente 35 quilômetros da universidade. Não existe na concepção norte-coreana você estar a 35 quilômetros do seu lugar de trabalho ou de estudo. Mas para os brasileiros existem. Quantas pessoas que estão nos ouvindo agora não andam, às vezes, por dia, 100 quilômetros? 3 horas para chegar, 3 horas para ir e para voltar. Por quê? Porque as nossas cidades são deformadas. E o nosso país é deformado, né? Os centros industriais ficaram para um canto e você condenou outras regiões a serem agrícolas e coisas assim. Então as pessoas ficam se movimentando dentro das cidades no Brasil de uma maneira desumana. Isso não era para ser desse jeito. Não existe um plano diretor nos municípios. Não existe. Né? Não existe algo planejado e pensado para favorecer a população. Né? Mas não tem nenhum tipo de proibição. Se eu tiver uma condição financeira, eu consigo comprar um veículo, por exemplo. Sim, aí agora você chega num outro ponto que eu quero falar. Né? Tipo assim, eu não preciso, eu não vou ter. Isso. Lá não Mas tem uma coisa que eu queria te dizer, isso não era possível até o início desse ano. Não era normal uma pessoa individualmente ter um carro na Coreia. Os carros eram todos estatais e você usava para trabalhar. Quando você tem lá um trabalho, como no Brasil, se você trabalha numa secretaria de saúde, educação, você precisa se movimentar pela cidade, você tem um carro que não é seu. Tá. É da prefeitura. Então foi isso você que eu vi, usa. Que era só para militares, alguma coisa assim. Não, mas não é só para militares, era para todo mundo. Só que a partir desse ano 2025, aproveitando o tratado com a Rússia e a possibilidade de entrada de combustível e também de novos carros no país, hoje em dia é permitido se ter, se você mesmo vai lá e compra. Eu estive lá em abril do ano passado, em outubro desse ano. Em abril do ano passado, era muito difícil um individual ter um carro na Coreia do Norte. Esse ano que eu fui, eu peguei trânsito, ruas abarrotadas de carro. Inclusive, eles têm lá a placa amarela, que é o carro individual, privado, particular. Entendeu? Tá, entendi. E muito mais carro hoje em dia. Eu não concordo com isso. Não sou norte-coreano, não sou um deputado, né? Eu não concordo com isso. Eu senti a cidade muito mais carregada, cheia de carro, um caos, sendo que na minha concepção de mundo eu prefiro muito mais uma cidade assim organizada. As pessoas andam muito de bicicleta, andam muito no transporte público. Para mim isso, inclusive, ambientalmente é muito melhor. E você falou da BYD, uma coisa importante que os norte-coreanos estão eletrificando totalmente a frota de transporte público. Então a gente viu para lá e para cá vários ônibus que são 100% elétricos e feitos lá. Provavelmente com alguns insumos e coisas que vêm de um ou outro lugar, mas produzidos lá e com essa pegada verde, né? De justamente pensar na questão ambiental. E muitos carros elétricos. Lá, vamos pensar assim, lá tem uma Hyundai? Eles têm uma Pyongyang. Pyongyang é o nome da indústria nacional deles de carro. Mas ela não é uma indústria tão avançada para carros individuais. Eu acredito que ela seja mais voltada para tratores e coletivos e coisas assim. Mas nós norte-coreanos tem uma indústria nacional de motores, de produção. Inclusive, sempre eu puxo para o Brasil, porque para mim é importante a gente conhecer a Coreia, mas também a gente saber olhar o nosso país, né? O que fizeram com a nossa indústria nacional de motores e de carros, né? Nós tínhamos os FMNE, o pessoal deve conhecer a FMN. Inclusive, eu moro perto da antiga sede em Xerém, no Rio de Janeiro. Tínhamos uma sede da fábrica de motores, né? Nós tínhamos muitas grandes fábricas de motores e também uma indústria naval no Brasil, que era muito forte. Nós tínhamos grandes estaleiros no Brasil. E isso está sendo morto, isso está sendo destruído pelo capital estrangeiro, que quer nos empurrar as coisas importadas, né? Que a gente fica importando, ou querem nos empurrar as tecnologias deles que nós temos que pagar muito para ter e produzir com licença aqui no Brasil, no território nacional. E ficamos à mercê deles. Veja a Ford, que há um ou 2 anos atrás, né, resolveu fechar uma unidade e milhares de trabalhadores ficaram, né, ali sem nada, porque ela realmente resolveu ir embora. Não tem nenhum norte-coreano nesse momento preocupado se a fábrica dele vai fechar, se ele vai ser demitido, se ele vai ficar sem trabalho. Todos têm trabalho, porque todos os meios de produção na Coreia do Norte pertencem ao povo. Não existe empresa privada.
Não existe conglomerados que estão lá achatando os direitos dos trabalhadores ou falando assim, vem aqui trabalhar 6 dias por semana, 7 dias por semana, pagando salários irrisórios. Esse tipo de coisa não está acontecendo na Coreia do Norte. Como é que é o banco lá, as condições financeiras? Porque não é tudo estatizado. Como que é feita a movimentação financeira? A galera anda com a grana lá no bolso? Existe o sistema financeiro, existe uma moeda na Coreia do Norte, mas existe uma outra mentalidade porque é um sistema socialista. Então, muitas das coisas que nós colocamos monetizadas no Brasil, por exemplo, a casa, a educação, a saúde, a previdência, são coisas que nós pagamos por ela, né? Isso. Os norte-coreanos não pagam. Eles não têm essa mentalidade. É o Estado que organiza os recursos nacionais para distribuir isso. Não distribui igualitariamente, no sentido de que todo mundo recebe a mesma coisa. Recebem lá de acordo com seu esforço, né, o seu trabalho. Se uma pessoa não trabalha na Coreia do Norte, ela não come. Isso é até proibido. É impossível na Coreia do Norte uma pessoa não trabalhar. Ela tem que trabalhar, isso é uma obrigação dela. Mas os norte-coreanos têm sim dinheiro que eles usam para comprar coisas, objetos, né, coisas que eles querem. De uso pessoal. De uso pessoal, móveis, aparelhos tecnológicos e por aí vai. Mas o Estado é que fornece a casa, a educação, se paga por educação, a saúde, os remédios, a eletricidade, a água. Não existe imposto desde 1974. Aí pro pessoal ANCAP, né, que gosta... Pois é. A Coreia do Norte é o paraíso de vocês. Inclusive, uma coisa, o Luigi, que é o 13º do Luigi, é esse podcast aqui, né, para ele sair cortando e fazendo reações aí. O Luigi que gosta da galera ANCAP aí, ó. Fala aí pra galera ANCAP, porque é ele que soltou essa frase um tempo atrás, reagindo a outro vídeo meu, que falou, caraca lá, o paraíso dos ANCAP, que não paga imposto. Não paga imposto. Pode ter calça jeans lá? Eu já li tanto sobre isso. 2 coisas, que não pode calça jeans e que as mulheres não podem vestir calça, né? Aí eu tenho um montão de foto com mulheres usando calças na Coreia. Agora na calça jeans eu vi algumas matérias falando. Os norte-coreanos não usam muito calça jeans não, mas é claro que você pode. Eu tenho foto de calça jeans. Eles têm um padrão, tipo assim, cultural, vamos pensar, padrão né? cultural. A calça jeans não é utilizada, de novo, como veículo, que até o ano passado não poderia. Realmente não tinha como você ter um veículo Era lá. muito difícil. A calça jeans não. Tem a cultura, sei lá, você gosta de usar a camiseta preta, terna, é assim que você vai vestir. Isso. Lá o jeans não é uma roupa, nossa, modelo de roupa de vestimento. É isso mesmo, não é proibido e você não vai ser fuzilado por usar uma calça jeans. Mas é que as pessoas não veem aquilo como uma roupa que seja adequada ao modo de vida delas. Não chegou e tá tudo bem. A marca Levi's não chegou. Não chegou. Não chegou nenhuma marca ocidental na Coreia. E a partir de qual idade que a pessoa começa o trabalho depois que ela sai do exército? Só pode trabalhar na Coreia a partir dos 18 anos, né? Quando a pessoa serve no exército ela já trabalha na sociedade civil. Tá. Parte do serviço militar na Coreia do Norte, isso é muito importante, inclusive. É obrigatório o serviço militar? É obrigatório o serviço militar e você tem que servir à sociedade. Então, uma coisa, por exemplo, a gente está aqui, parou nos slides em 2 fotos muito interessantes, né? Que é um bairro novo sendo construído, não é das estrelinhas, né? Só para estrelinha não quer dizer estrelinha de celebridade, né? A estrela é o formato do bairro. Mas esse aqui fica fora, não é na zona do bairro Hwason. Esse aqui é um bairro que está sendo construído pelos militares. Os militares é que são pedreiros na Coreia do Norte. Quando você serve no exército, você fica um período lá, você não só aprende a arte da guerra, como você também sai para fazer coisas. Ou você constrói casas, você constrói estradas, você vai fazer a colheita, você vai ajudar os camponeses, você vai trabalhar junto das pessoas. Lá, os norte-coreanos têm pavor de pensar que o exército pode algum dia virar uma coisa de quartel, que só vive num mundinho aquartelado dentro das suas muralhas, das suas unidades militares e não sabe como é que é a vida das pessoas. Isso, inclusive, se chama Songun, que era o nome do nosso antigo Instituto Paektu. Songun é a ideologia militar de prioridade dos assuntos militares, é a doutrina deles, mas também a ideia que eles têm de atrelar povo e exército. O exército é popular. O exército é popular. Não existe uma elite militar no país. Não. É claro que existem os grandes comandantes, sim. Por questão de organização. É um país em guerra, a gente não pode esquecer. A Coreia do Norte é um país em guerra. E outra curiosidade sobre essas fotos aqui, além dos prédios estarem sendo construídos pelos militares, esse prédio, essa rua, essa é uma avenida, vai ser destinada às famílias dos soldados norte-coreanos que morreram na Rússia durante a operação de libertação da cidade russa de Kursk, né? Os norte-coreanos foram enviados para lá, morreram, houve vítimas, né? E as famílias, para não ficarem desabrigadas, o governo vai construir um bairro de alto nível e abrigá-las lá.
e as crianças vão para escolas distintas, com bons níveis, né, de aprovações e por aí vai. O Kim Jong-un acho que pronunciou essa semana, né, sobre alguns militares norte-coreanos que foram para a Rússia e que foram mortos no combate. Esses que ele mencionou essa semana foram do esquadrão de engenheiros. Já retornaram os soldados comuns, isso já aconteceu alguns meses atrás, e aí houve uma cerimônia pública em homenagem às vítimas entre os soldados comuns, só que agora voltaram os oficiais engenheiros. E aí desses, me parece que 9 perderam a vida, né? As pessoas estão noticiando erroneamente que Kim Jong-un teria admitido que em toda a operação 9 pessoas morreram. Isso não é verdade. 9 pessoas deste grupo que retornou agora, mas no total morreram mais pessoas, né? A população lá é solidária mesmo com a Rússia. É assim, solidária com a Rússia. Não chegou a ter essa interação, sabe? Tipo assim, de que um coreano vai para outro país para lutar uma guerra que talvez não seja dele e você perde um filho da sua pátria. Para eles isso tá bem. Para eles isso está bem por 2 razões. Primeiro, que eles olham o que a Rússia está fazendo na questão ucraniana como uma guerra antifascista. Eles olham e reconhecem que o governo de Kiev, da Ucrânia, é abertamente apoiador de um passado em que a Ucrânia colaborou ativamente com a Alemanha hitlerista. Inclusive ostenta esses símbolos do período da colaboração abertamente nos seus batalhões militares e saúda pessoas como Stepan Bandera, que foram colaboradores abertos, que inclusive massacraram judeus e outras minorias dentro da Ucrânia durante a ocupação. Então, para os norte-coreanos que lutaram contra os fascistas japoneses, é uma questão de história também nesse momento em que o mundo vê o ressurgimento do fascismo, novamente se levantar contra isso. E a outra questão de por que para eles está tudo bem participar disso, é um assunto de honrar o seu país. Aí você pensa, mas por que honrar o país, sendo que a Ucrânia e a Rússia, o que isso tem a ver com a Coreia? É porque a Rússia e a Coreia do Norte tem um acordo que diz o seguinte: se um terceiro país invade qualquer um dos dois, o exército do outro pode entrar para ajudar. Então, o que aconteceu foi que a Ucrânia invadiu a Rússia e tomou a cidade russa de Kursk, que fica dentro da Rússia. A cláusula do acordo assinado em junho de 2024, que é um acordo estratégico abrangente, diz o seguinte: opa, é um terceiro exército ucraniano, invadiu um dos nossos territórios, no caso do território russo, eu reclamo então que a Coreia, por favor, me ajude. Então foi enviado um destacamento, uma força expedicionária norte-coreana. Então os norte-coreanos olham e falam: estamos cumprindo um acordo que nós assinamos de livre e espontânea vontade. Tratado de amigos. É um tratado de amizade, que literalmente tem esse nome. Exato, é um tratado então de amizade. Nós estamos ajudando um país que inclusive nos ajudou no passado. A Coreia foi libertada em 1945 em conjunto com o Exército Vermelho, que lá deixou, infelizmente, milhares de soldados que morreram lutando contra os japoneses pela libertação do povo coreano. Então é uma questão de, né, os dois lados se ajudarem. Lá são 10 anos de serviço militar? Não. Você fica 1 ano no serviço militar. Um ano só? Mas você falou que são homens e mulheres, aí eu queria saber, tipo assim, é obrigatório para todos? Sim. As mulheres também têm que servir do mesmo calma aí, jeito. agora... Eu não posso falar que é obrigatório para todos, porque eu poderia estar entrando num erro e eu já não consigo me lembrar. Tá. Talvez me pareça que para as mulheres é voluntário. Se elas quiserem, elas podem. Mas eu precisaria consultar alguém. Teve um episódio aqui que curiosidade mesmo. Um neto de coreano, né, falou pra gente que era obrigatório para todos, homens e mulheres. Só que ele falou que era 10 anos, né? 10 anos é impossível. De serviço militar aí. Na Coreia do Sul, não. Na Coreia do Sul é obrigatório para homens, na Coreia do Sul é obrigatório, mas não são 10 anos também na Coreia do Sul, não. Mas na Coreia do Sul também é obrigatório o serviço militar. E o governo administra, assim, que tipo de mão de obra que ele vai precisar dentro do país a ponto de limitar algumas formações acadêmicas, tipo, ó, agora a gente tá precisando de mais engenheiro. Então vamos forçar aqui, você tem que ir para engenharia. Ó, estamos precisando de mais médicos. Você tem que ir para medicina. Isso acontece? Sim, acontece porque toda a vida do país é planejada rigorosamente do ponto de vista científico. Existem poucos recursos. Os que existem precisam ser distribuídos racionalmente a ponto de fazer com que toda a população esteja em um nível muito parecido entre si, apesar das diferenças regionais. Então, se você precisa de uma grande quantidade de engenheiros, há um incentivo do Estado para chamar as pessoas para essa área. De médicos, a mesma coisa, e por aí vai. Mas uma coisa que eu sinto, o Estado planeja a economia e tal, mas eu não sinto definitivamente, com toda a experiência que eu tenho com a Coreia do Norte, que ninguém é obrigado